Vamos retornando. Bom, então vamos lá. Deixa eu... uma coisa aqui. Vamos mais 9. Eu não liguei minha câmera, né? Não. A câmera continua desligada. Muito bom. Onde é que tá? Bom, então vamos lá. Nós estávamos trabalhando esse exercício, então calculamos aqui a componente da força resultante, né? Se a gente fez isso, quando a gente fez isso aqui lá anteriormente, a gente fez isso por regra do paralelogramo, né? Traçamos as paralelas, bonitinho aqui. Né? E quando a gente traçou essas paralelas, então a gente traçou, né, o meu vetor, o vetor resultante. Ok. Então, agora o que falta? Falta calcular a direção dessa força, né? O que é essa direção? Essa direção. Como é que eu calculo isso? Muito simples, né? Aí nós vamos... A direção está relacionada com o ângulo. Então, se eu for olhar para cá, o que ele está pedindo? Ele está pedindo esse ângulo θ aqui. Como é que eu calculo esse ângulo θ? Se eu olhar para cá, eu sei que esse meu vetor ele vai formar um triângulo retângulo. Então, ele vai formar um triângulo retângulo. Então, vamos analisar esse triângulo retângulo. Aqui está meu ângulo reto. Aqui está o ângulo que eu quero determinar. Aqui mede 294 com os farelinhos. Aqui mede 46 com os farelinhos. Tá? Até poderia botar 47. E aqui a gente sabe, né, que é 298. Bom, então, se eu quero calcular o θ, né, a gente vai considerar o seguinte. Vamos considerar a função trigonométrica que a gente não falou até agora. A tangente. A tangente de θ é quem? Como é que eu calculo a tangente de um ângulo? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, nesse caso aqui, é o oposto ao θ, é o 46. Então, a adjacente de θ é o 294. Então, a tangente de θ é 46 sobre 294. Mas a pergunta é, ele não quer saber a tangente de θ, ele quer saber quanto vale o θ. Então, como é que a gente faz para determinar quanto vale o θ? A gente vai usar, então, a função arco-cosseno, né? Então, vamos lá. Melhor, arco-tangente. Então, se eu tenho tangente, eu vou descobrir quanto vale o θ, ou seja, o caminho oposto, o θ com o arco da tangente de θ. Né? De quanto? De 46 por 294. Então, a função arco-tangente, né, a saída da função arco-tangente é um ângulo, é uma abertura, é um ângulo. Como é que a gente calcula isso? Vai usar a calculadora, né?
Então, para isso, a gente vai lá na calculadora. Eu vou pegar aqui na minha calculadora. A gente sempre vai na segunda função, né? Aí, quando a gente pega a segunda função, ele vai ficar com o... Sempre vai em shift, né? Shift, aí vai lá na tangente, no botão tangente. E aí no cursor vai aparecer assim, menos 1. Quando ele aparece menos 1 na tela calculadora, ele está se referindo então à função arco da tangente, ou seja, a função inversa da tangente. E aí, então, eu vou digitar aqui dentro quanto? 46 dividido por 294, fecha parênteses, né? Você tem que fechar o parênteses, para ele saber que você está fazendo o arco tangente dessa divisão, o resultado da divisão. Então, 46 dividido por 240, ou melhor, 200 e... Então, arco tangente de 46 dividido por 294. Isso aqui deu aproximadamente 8 graus, né? Ou seja, deu 8 graus. Certo? Quase 9 graus. Bom, aqui é a hora de pegar a calculadora. E meio que dá para perceber que essa resposta ela faz um sentido, né? Porque você vai andar 294 unidades à direita e 46 unidades para cima. Ou seja, o ângulo que você vai ter é muito pequeno, né? Ou seja, você vai andar 240, 200, 300 e vai andar só 46 para cima. Então, esse ângulo é pequeno, deu aproximadamente 8 graus. Tá? Então, é assim que a gente calcula o ângulo que o vetor faz com o eixo das abscissas. Sempre, né, se interessa saber qual é o ângulo com o eixo das abscissas. Bom, então, novamente a gente vê que tudo isso está relacionado com a trigonometria, né? Com trigonometria no triângulo retângulo. Muito bom. Vamos ver agora esse problema aqui. Esse problema aqui, temos o seguinte. A extremidade da barra está submetida a 3 forças concorrentes e coplanares. Ou seja, elas estão no mesmo plano. Determine a intensidade e a orientação da força resultante. Então, você tem 3 forças e ele quer a intensidade, ou seja, o módulo da força resultante e a orientação da força resultante. Então, quando ele fala em intensidade, ele quer o módulo da resultante. Quando ele fala em orientação, ele quer saber o ângulo que a resultante faz com o eixo X. Certo? Então, é isso que o problema está pedindo. Novamente, quem é a força resultante? Antes de falar do F1, a força resultante, né, é a soma vetorial, né, das forças F1, F2 e F3. Ou seja, é uma soma vetorial. Então tá. Quem é o F1? O F3 está aqui representado, tem esse esqueminha aqui, a gente vai falar dele. O F2 está representado aqui, tem um ângulo. E quem é o F1? O F1, como ele está apontando para a esquerda, né, ou seja, a flechinha dele está indo para a esquerda, eu vou representar como menos 400, né? Menos 400. Só aí, por quê? Porque ele só está na direção horizontal e apontando para a esquerda.
O meu F2 tem aquele ângulo, né? E a gente vai decompor o F2. Então, se eu for fazer decomposição, né? Decomposição em Y, né? Por que eu estou pegando o cosseno? Porque o F2 de Y, né? Ele é adjacente, né? Ao ângulo. Então, é um cosseno. Então, o F2 de Y está aqui, né? O F2y está aqui. E é adjacente, então por isso justifica o cosseno. Então, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, faço a continha, obtenho 125 raiz de 2. Né? Aqui eu estava com preguiça de pegar a calculadora na hora e deixei assim. Agora eu vou pegar a componente em x. A componente em x, foi para ali em cima, ela é oposta ao meu ângulo, né? Ela é oposta, ela está aqui. Ela é oposta. Então, se ela é oposta ao ângulo, está aqui formando no triângulo retângulo, ela é oposta, então ela está relacionada ao seno. Né? Então, o meu F2 de x, como é oposto ao ângulo, então ficou relacionado ao seno. Novamente, eu estava com preguiça de usar a calculadora. Como eu sei que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, então ficou 125 raiz de 2. Então, quem é meu vetor F2? Né? Meu vetor F2, 125 raiz de 2 na direção de I, 125 raiz de 2 na direção de J. Então, já descobrimos quanto vale o F1 e quanto vale o F2. Agora, quanto vale o F3? Né? A questão é o F3. O que fazer com ele? Então, esse aqui é o F3. Tá. Qual é o ângulo do F3? Ele não disse. Mas ele fez um esqueminha ali, né? Ele botou um pequeno triângulo retângulo, né? E esse esqueminha aqui, ele vai dizer para nós, ele fala sobre o ângulo, tá? Por quê? Porque o ângulo, esse ângulo aqui, né, é o mesmo ângulo aqui. Então, esse esquema que ele desenhou aqui, ele está falando sobre esse ângulo aqui. O que eu faço? Né? Ou seja, esse esqueminha aqui, peguei ele, ampliei, dei um zoom e olhei aqui. Esse esquema aqui, o que eu tenho? Tem meu triângulo, aqui está meu ângulo reto, e aqui está meu θ. Esse θ é esse ângulo aqui. Então, desse triângulo, eu vou tirar quem é o seno. O que é o seno do θ? O seno do θ é o cateto oposto sobre a minha hipotenusa. Então, o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cosseno do θ? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, eu posso determinar quem é o seno e o cosseno. Preciso determinar o θ? Até posso determinar o θ, né? Quanto é que será que vale o θ? Bom, para determinar o θ, eu posso pegar tanto o seno quanto o cosseno. Mas eu vou pegar o cosseno. Então, se o meu cosseno de θ é 4 quintos, então o θ é arco do cosseno, né? Arco do cosseno de 4 quintos. Como é que eu calculo arco de cosseno, professor? Da mesma forma que a gente fez arco tangente, né? Como é que a gente faz isso? Né? Vai lá na calculadora, vai no Shift, né? Shift, aí vai no cosseno, aí na tela vai aparecer aqui em cima cosseno menos 1. Aí a gente abre um parênteses, né? Então, cosseno menos 1, aí vai digitar 4 que divide 5, fecha parênteses. Então, 4 que divide 5, fecha parênteses. E isso deu aproximadamente 36 graus. Certo?
Bom, mas essa informação não precisa. Eu só fiz isso com vocês para a gente treinar, calcular ângulo usando as funções arco. E depois, né, no grau B, o arco cosseno é rei, aqui na nossa disciplina. Bom, então, calculamos quem é o seno e cosseno. E aí agora, se eu quero calcular a componente em y do F3, eu quero calcular a componente em y do F3, eu vou precisar do cosseno, né? Porque ela é oposta, né? Esse ângulo aqui, né? Essa medida aqui, ela é oposta ao ângulo. Aqui está meu ângulo, né? É esse mesmo ângulo aqui. Como ela é oposta, eu vou falar de seno. O meu F3 de y é o módulo de F3 vezes o seno. Então, quanto é que é o seno de θ? O seno de θ é 3 meios. Então, eu faço 200 vezes 3, ou melhor, 3 quintos. Então, 200 vezes 3 quintos deu 120. Da mesma maneira, eu vou olhar para o F3 de x, né? O F3 de x é adjacente, então ele está relacionado com cosseno. Por que eu tenho sinal negativo? Por que eu tenho sinal negativo? Porque o meu sentido, né, ele está à esquerda da minha origem. Aqui está a minha origem, né? Então, como eu estou à esquerda da origem, eu tenho que carregar essa informação junto. E como é que eu calculo essa informação? Eu levo essa informação junto, colocando o sinal negativo, né? Então, ou seja, o referencial, ele é muito importante. Bom, feito isso, quanto vale o cosseno de θ? O cosseno de θ a gente viu aqui que é 4 quintos. Portanto, então, 200 vezes 4 quintos deu menos 160, certo? Bom, essa aqui é uma forma de notação, né, que parece ser bem comum lá nessas disciplinas de estruturas, não sei das quantas aí, né, estrutura de concreto armado, metálico, não sei, né, mecânica dos sólidos, essas coisas. Então, essa notação representa, né, ela traz a informação do ângulo. Bom, aí ela, trazendo a informação do ângulo, ela traz a informação de seno e cosseno, que a gente precisa, né, para calcular, né, as componentes do vetor. Opa. Quem é o meu F3? Opa. O meu F3 está aqui, né? Então, meu F3 é menos 160 i, né? Menos 160 para x, e 120, né, para y. Ela é positiva, 120 para y. Né? Eu tenho negativo e positivo. Foi representado aqui. Tá. A força resultante. A força resultante, ela é a soma, né, a gente já falou disso, ela é a soma dos vetores, né, das forças. É a soma vetorial. Então, a gente sabe quanto vale F1. A gente sabe quanto vale, melhor, quais são as componentes do vetor F2. A gente sabe quais são as componentes do vetor F3. Então, agora a gente vai fazer a soma vetorial. Né? Colocar todo mundo aqui. Então, quais são as componentes do I? Menos 400, 125 raiz de 2 e menos 160. Então, componentes em I, menos 400, 125 raiz de 2 e menos 160. Componentes em J, 0, 125 raiz de 2, 120. Ali. Né? Então, né? Aquilo, as componentes em X e as componentes em Y. Tá. Muito bom. Agora é pegar a calculadora e fazer a conta. Pegando a calculadora e fazendo a conta, nós vamos ter bom, menos 383 para I e 296 para J. Então, ela é uma força resultante, né, que deve estar mais ou menos, né, ela está para cá. Se a gente for olhar, ela está para cá, porque ela está com menos 380 para cá e
e 296 para cá. Então, a resultante dela vem para cá, né? Qual é o tamanho dessa força resultante? Qual é a intensidade? Né? A intensidade é um módulo da força resultante. Então, o módulo da força resultante é calculado dessa forma. Né? Então, eu tomo as componentes ao quadrado e tiro a raiz quadrada. E isso deu 484. Certo? Então, 484 é a intensidade dessa força. Né? Então, aquela ideia, né? Que tem muita gente que às vezes acontece, né? Qual é a intensidade da resultante? A força resultante é a soma das forças. Então, o vivente vem e faz 400, 200, 250. E aí, o zero abraça ele, né? Tomem cuidado. A soma, ela é uma soma vetorial. Vetor não é número. Vetor é uma matriz. Bom, aí falta a perguntinha ali. Orientação. Vou olhar para cá. Orientação. Que orientação é essa? Que orientação é essa? Vamos ver o seguinte. Se eu colocar aqui o meu sistema cartesiano, vou botar aqui a minha força. O meu vetor, ele ficou isso aqui. Ele tem menos 380 para cá, 383. Para cá, ele tem 296. E ele pede essa orientação. Essa orientação está relacionada com o ângulo. O triângulo. A gente sempre eu diz para vocês que a gente sempre olha para o ângulo com o eixo X. Mas por que é esse ângulo aqui que você está olhando, professor, não está olhando para esse ângulo aqui, que parece ser mais amistoso do que esse ângulo em vermelho? E na maioria das vezes, se está interessado no sentido anti-horário, né? Ou seja, o sentido anti-horário é sempre o sentido mais bonito. Né? É o sentido do ângulo polar, enfim. Então, como nós vamos descobrir esses ângulos? Bom, a gente vai descobrir esses ângulos pela nossa boa e velha função arco tangente. A primeira vez que a gente vai descobrir esse ângulo aqui primeiro. Como é que a gente vai descobrir esse ângulo? Bom, olhando para esse triângulo retângulo. Eu tenho um triângulo retângulo aqui. O que eu tenho? Né? Eu tenho um triângulo retângulo, onde aqui mede 296 e aqui mede 383. Eu não vou pegar o menos, tá? Por quê? Porque é uma distância, né? Estou pegando desse ponto a esse ponto dá 383. Tá? Professor, mas se na hora eu vou estar afobado e aí eu vou botar um sinal de menos porque eu sou uma pessoa muito afobada e tem esse problema que eu não penso na hora. Então põe o sinal de menos. Eu vou fazer isso, vou botar o sinal de menos. E aí o que vai acontecer? Vou ter meu teto, né? Vai formar arco. O meu θ vai ser o arco de quem? Da tangente. Por que eu vou pegar arco tangente? Porque eu tenho cateto oposto ao ângulo. 296. Cateto oposto ao ângulo é esse. Eu vou dividir por 383. Que é o cateto que? Adjacente ao ângulo, né? Então, esse aqui é cateto oposto, cateto adjacente. Definição de tangente, né? Então, esse é maior que tangente. Aí, só que lá na hora, correndo, eu botei menos porque eu não vi. Botou menos. 296 ponto 77 dividido por menos
383,22. Que resultado deu? Deu menos 37. E se eu não tivesse botado sinal de menos, professor? Daria 37. Daria o mesmo valor, só que positivo. Ou seja, independentemente de você colocar o menos ou não, ele vai dizer que esse ângulo aqui é de 37. Nós vamos medir sempre ângulos positivos, um sinal positivo, tá? Porque o ângulo com sinal negativo tem uma interpretação, mas nós aqui vamos olhar ele só como positivo, tá? Bom, então, mesmo que dê um ângulo com sinal negativo, você sabe que você está olhando para esse ângulo aqui, então ele é o valor que deu ali. Ah, deu menos 30, então é 37. Não tem problema. E o ângulo vermelho? Como é que a gente calcula o ângulo vermelho? Como é que eu calculo esse ângulo aqui agora? Se a questão é calcular esse ângulo, como é que se calcula esse ângulo? Bom, o que eu sei? Se eu pego 37 mais o ângulo vermelho, dá quanto? 80. Então, se eu pegar 180 menos 37, vai dar o ângulo vermelho, né? Ou seja, 180 menos 37. Então, isso aqui é quanto? 180 menos 37. Ou seja, você sabe que a abertura completa é 180. Mas você sabe que uma parte é 37. Então, quanto é que é a outra parte? 180 menos 37. Tá? Aí não tem dificuldade nenhuma. Certo? Muito bom. Bom, então, feita a orientação. Calculou-se o ângulo. Tá? Então, tá. Bom, agora, esse aqui. Três forças que atuam no suporte. Determine o ângulo θ. Normalmente ele pede esse ângulo. E a intensidade F1. Ele não sabe quem é o F1. De modo que a força resultante seja orientada ao longo do eixo X. Ele está falando do eixo X' positivo. Intensidade de 1 kN. Vamos ver o que ele falou. Ele me deu um eixo X'. Então, a gente tem que olhar que é o X', né? Esse X' onde é que está representado? Está aqui, ó. Ou seja, ele está orientado nessa direção aqui. Tá? Qual é o objetivo do problema? Determinar o ângulo θ. Esse é o meu objetivo, determinar esse θ. Qual é o outro objetivo do problema? E a intensidade de F1. Não sabe quanto vale o F1. Né? De maneira que a resultante, né, está sobre esse eixo aqui, tem a intensidade, ou seja, a F1. O módulo da F1 mede 1 kN. Ou seja, 1 kN. Que é 1 kN, 1000 newtons. Então tá. Aqui está meu F1, né? Tá. Aqui. Então ali está meu F1. Melhor, a minha força resultante. Como ele disse aqui, né? Minha força resultante, ela está ao longo do eixo X', meu X', né? Bom, o que eu sei da força resultante? A força resultante, ela tem uma componente em X e ela tem uma componente em Y. Né? Ela tem uma componente em X e uma componente em Y. Está ali. Como é que eu vou fazer para determinar essas componentes em X e Y? Bom, o módulo é 1000. Né? Tá ali. A intensidade é 1 kN, 1 kN. Então é 1000. Tá. Temos tudo. Temos o ângulo.
componente em y, essa aqui, né, ela é oposta ao ângulo de 30 graus. Se ela é oposta ao ângulo de 30 graus, então ela vai estar relacionada com o seno. Vai ser negativa porque está para baixo, né? Ou seja, a componente está para baixo. Como ela está para baixo, ela é negativa, né? Em vista que o referencial aqui está a minha origem. Né? Então, como ela está abaixo da origem, então eu tenho que levar essa informação que ela está abaixo da origem com o sinal negativo. Então, por isso tem esse sinal negativo e ele tem que aparecer, senão está pegando outro vetor. Tá. Tá. Então, o próximo é o f de r de x, né? Aqui apareceu com um sinal negativo, porque o professor andou fazendo Ctrl+C, Ctrl+V. Mas ele é positivo, porque ele está à direita da minha origem, né? Então, essa informação é carregada pelo sinal positivo, né? Ele é cosseno, porque ele é adjacente ao 30, ao ângulo de 30, por isso que ele é cosseno. Então, vai ficar 1000 vezes o cosseno de 30. Peguei a calculadora e fiz a continha, né? Aqui eu não tive preguiça de usar a calculadora. Né? Aqui eu fiz a mesma coisa, né? Eu sei que seno de 30 é 1/2, né? 1/2 vezes 1000 deu menos 500. Mas cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, né? Peguei a calculadora e já fiz a continha. Então, o que é a minha força resultante? A força resultante é 866 na direção de I, menos 500 na direção de J, né? Por isso que ele ficou abaixo, bem representado aqui. Conheço a força resultante. Agora, o que mais eu vou precisar conhecer? Eu tenho a força F2, e eu tenho a força F3, e eu tenho a força F1, porque eu preciso F1, F2 e F3. Bom, a F3 é a mais simples, 200. Né? Ela só está na direção horizontal, 200i. A F2, ela tem um ângulo de 45 graus. Né? Então, novamente, a F2 de x, ela é oposta, ou melhor, a F2 de x, o x é adjacente a 45, por isso o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. O seno de 45 está com FY, por quê? Porque o FY ele é oposto, então ele está relacionado com o seno. Então está aqui meu F2. Então a gente já tem o FR, já tem o F2, e a gente já tem o F3. Então temos 3 R. Temos esses R's. Falta descobrir quem? Falta descobrir o F1, né? Bom, conhecemos. Conhecido, é conhecido, é conhecido e esse é desconhecido. Então, é possível determinar ele? É possível. A gente conhece todo mundo, menos ele. É possível. Então, tá. O que a gente faz? Faz isso. O que eu fiz aqui? Né? Então, vamos lá. O que eu fiz ali? Peguei o F. Opa! O que eu fiz aqui, professor? O que o senhor fez aqui, professor? Né? Eu não vi nem o que eu tinha feito. É que fica, para mim, aparecendo uma barra, e essa barra aqui, às vezes, me impede de ver as coisas. Daqui. Ó, isso aqui é o que eu tenho, né? Ou seja, eu conheço isso, não conheço o F1, conheço isso, conheço isso. Eu vou isolar o F1. Se eu vou isolar o F1, né? Vou passar o F2 para lá, sou negativo. Passo o F3 para lá, sou negativo. Ficou isoladinho o meu F1. Dessa maneira, o que eu faço? Eu vou pegar todos esses primeiro. Então, eu peguei 866i mais o 225 raiz de 2, esse valor aqui, né? Tá com a respectiva corzinha. E o 200, o mesmo acontece com o j, vai ficar com 500 e menos 318, né? Que é 225 raiz de 2. Pega a calculadora
faço a continha e descobri quais são as componentes do meu vetor F1. E olha, positivo para I, como tem que ser, ele é positivo para I, e negativo para J, né? Ou seja, realmente ele é negativo, né? Então, positivo para I e negativo para J. Então, ele está de acordo com o desenho. Então, é muito importante que você, quando está fazendo a conta, fique atento ao esquema. Vai ser sempre esse padrão, senhor? Não sei. Não sei. Sempre você tem que ficar atento às coisas, né? Meu aluno sabe que eu não gosto de dizer a palavra sempre. Eu não sei. Estou apresentando uma forma de resolver um problema. Bom, então. O que acontece? Está aqui meu F1, conhecido F1. Por fim, ele pede então o ângulo, né? Que ângulo é o θ? Se eu olho para esse ângulo aqui, se eu olho para essa triangulação que eu estou pondo aqui, eu vou descobrir minha força resultante e eu vou ver o seguinte. Olha só, eu disse que o alfa é igual a θ mais 30. Por que eu estou dizendo que o alfa é θ mais 30? Eu estou pegando o alfa, tudo isso aqui. Isso aqui tudo é meu alfa. Então, esse aqui é meu θ. Né? Então, o θ é esse ângulo aqui. Então, o alfa é tudo. Então, eu vou ter que fazer o 30 mais θ. Eu vou descobrir quanto é o alfa. Né? Aquela história do arco tangente. Descobrindo quanto é o alfa, né? Então, a tangente de alfa é 2,3. O meu arco tangente, 2,3 é 66. Certo? Então, o meu θ é 36. 36,7. Tá? E eu coloquei nesse equacionamento que a gente fez aqui. Certo? Bom, acho que é a última coisa. É a última coisa. Tá. Bom, pessoal. Em cima do laço estamos terminando. Quanto a ser sempre o mesmo modelo, olha, gente, esse tipo de questão, ela sempre eu não gosto de falar essa palavra porque sempre é muita coisa, tá? Eu sempre pego os problemas, e agora usando a palavra sempre, eu sempre pego os problemas daquilo que eu imagino que o que eu passei é suficiente para que vocês possam resolver. E não estou dizendo que vai ser ipsis literi, tá? Acho que a gente tem que sempre usar um pouco a nossa criatividade, porque eu procuro estimular essa criatividade em vocês. Então, nada é ipsis literi. Tá? Então, sim, pensar às vezes um pouquinho. Certo? Bom, estamos terminando a nossa sequência de lives. Nós temos lá a atividade para vocês dessa décima semana. Da 8ª semana para vocês fazerem. E a gente se vê, então, semana que vem. Que aí a gente faz o fecho. Mas, praticamente, todo o conteúdo já foi tratado. Certo? Então tá, 1 minutinho para terminar. Uma boa semana para vocês. Qualquer coisa, me perguntem. E assistam as videoaulas, tá? Porque eu vejo lá. Ô, professor, tem como o senhor colocar a resolução do questionário 7? Tenho, assim que acabar o horário dele, né? Ele ainda está em aberto. Tá, não, tranquilo. Obrigado. Tá? Tranquilo. Então tá. Até semana que vem, então. Até segunda. Boa semana.